Então nós renovamos os nossos votos de uma boa tarde para todos. Em primeiro lugar, queremos agradecer um honroso convite que nos foi dirigido pela Associação Espírita Caminheiros do Amor. Queremos dar os parabéns à própria associação pelo tema, tão pertinente como nós temos estado a constatar, e isto é só assim uma gotinha no oceano, e certamente que fazermos um stop reflexivo a respeito deste assunto que tem a ver com todos nós, porque tem a ver com a vida, certamente que é fundamental, e daí estarem de parabéns à associação e todos os seus respectivos elementos, e mais uma vez a nossa gratidão por nos convidarem e estarmos aqui. Iremos falar um pouquinho sobre esta visão espírita, que logo de início a doutrina remete-nos para as causas. Não ficamos, portanto, nos efeitos, ou seja, a nível do sintoma. A gente vai à origem. E ir à origem significa, na nossa linguagem, ir ao espírito. Essa é a origem, é a fonte. E daí a palavra hoje em dia cada vez mais usada fora do movimento espírita, porque não é pertença do espiritismo, é espiritualidade. Então, espiritualidade, a gente podíamos dizer que é a saudade do espírito. Nós estamos agora em busca de espiritualidade porque há uma ânsia, há algo interior em busca dessa nossa realidade, dessa nossa essência. Então, é fundamental nós buscarmos para não ficarmos simplesmente num efeito. E quando a gente fica num efeito, o que a gente vê é simplesmente uma sombra e não necessariamente a respectiva luz. Então, do ponto de vista material, para nós, é fundamental esta nossa abordagem para nós podermos ir e percebermos onde é que estão realmente essas causas e porque é que nós nos comportamos ainda da maneira como nos comportamos. Diz então o espírito André Luiz que o objetivo maior da criação é a felicidade real de todos. Então para nós, vemos que somos todos irmãos espirituais, porque temos todos a mesma origem, Deus, ou chama-lhe outro nome, mas para nós, Deus. Então, se Deus é aquele Pai amoroso que Jesus nos veio falar, indiscutivelmente, a felicidade é um estado natural da alma. Ela está íncito, como tudo, em potencial no ser humano. Nós somos diamantes em bruto. Trazemos já tudo aqui dentro. Potencialmente falando, nós somos seres perfeitos. Mas estamos a aperfeiçoar-nos. Nós somos espíritos da luz, mas ainda não estamos iluminados. Dá para perceber a diferença entre o ser e o estar. Então nós estamos precisamente nesta condição, mas não vamos ficar nela, como também não surgimos de imediato nela. Então o importante é perceber que o objetivo maior, último, da criação é a felicidade real de todos. Porque a palavra aqui, real, podia ser só a felicidade de todos. Porque o real quer destacar a diferença entre aquilo que nós temos como felicidade, que a nossa mundivivência nos oferece, nomeadamente através do consumismo e através do prazer imediato, sensorial, em vez desta nossa dimensão essencial. Então nós confundimos uma coisa com a outra. E como confundimos uma coisa com a outra, certamente, se há confusão, só pode depois haver consequências de dor e de sofrimento. Então, para já, uma nota positiva. Esse é o objetivo maior da criação. Todos nós fomos criados e todos nós iremos atingir um dia a felicidade real, a da alma. Então, aqui esta é a primeira premissa, não é? Para servir assim pano de fundo. Depois,
Temos a segunda. Aos homens não basta saber que existem, mas para que existem. Nós precisamos disto na medida em que nós estamos ainda a funcionar dentro de um paradigma materialista que já iremos abordar um bocadinho mais à frente. E certamente que, não havendo aqui algo mais para além daquilo que os nossos 5 sentidos registram, a nossa vida fica inevitavelmente limitada. Ou seja, ela começa no berço e ela termina no túmulo. Esta é a visão materialista. Não, a vida é muito mais do que isto. A vida é um contínuo e, portanto, ela já vem antes do nascimento e ela vai continuar a existir depois do túmulo. Então, o que acontece é que, à luz da doutrina espírita, nós somos seres espirituais a termos temporariamente uma experiência física, através da qual nós estamos a fazer aprendizagens que nos são fundamentais do ponto de vista intelecto-moral. E porquê é que isto é fundamental, estar aqui no corpo físico? Bom, porque o corpo físico para o espírito dá-nos algumas questões que nós não temos a nível espiritual. Nomeadamente, uma delas é o tempo. Aqui o tempo, ele está limitado. Ninguém vai ficar aqui a viver para sempre. Então há tarefas, há aprendizagens que precisam ser feitas e embora nós possamos ter novas oportunidades, mas há um tempo. E depois, o corpo físico também tem outra função. Lentifica o nosso pensamento, a nossa forma de pensar. E porquê que esta lentificação é importante em relação à parte espiritual? Bom, porque nós não sabemos lidar bem com a nossa mente. E como nós não sabemos lidar com a nossa mente? Porque ela é uma aparelhagem altamente sofisticada. E nós somos assim uma espécie de crianças a mexer com essa mesma aparelhagem sofisticada. Então, como não temos maior conhecimento de como é que ela funciona, muitas vezes, dependendo da condição, do estado de consciência, da maturidade psicológica ou espiritual de cada um, é ela que nos controla, em vez de sermos nós a controlá-la. Então, nós somos seres espirituais, a termos uma experiência física, para que, entre outros objetivos, aprendamos a educar a nossa mente. Porquê é que é preciso e é importante educar a nossa mente? Porque tudo começa na mente. Tudo começa no pensamento. E se tudo tem aí origem, então se eu não vou à fonte, naturalmente que depois a consequência vai ser de acordo com o que está aí nessa origem. Então nós precisamos aprender a educar a nossa mente, a disciplinar os nossos pensamentos. Para quê? Para que sejamos nós cada vez mais a pensar em vez de sermos pensados. E já vamos mostrar um bocadinho o que é isto mais. Então, nós temos uma realidade física, igualmente, que nos é importante. O esquecimento. Um esquecimento temporário relativamente àquilo que trazemos do nosso passado, de outra existência ou existências, na medida em que é fundamental que nós possamos esquecer temporariamente, porque a esmagadora maioria daqueles que estamos aqui nesta realidade corporificada não temos arcabouço psicológico para lidar com o nosso passado. Porquê? Porque dele vêm determinadas experiências que foram experiências de tentativa, erro e que causaram muito sofrimento. Então nós não temos condições ainda para lidar com isso. Basta ver como é que nós tantas vezes no dia-a-dia, nesta existência, lidamos com determinados erros. Para algumas pessoas é a culpa e fica ali a martelar, a trazer sofrimento.
Então, se nós lembrássemos do que está para trás, nós nem íamos dar o primeiro passo, nem começávamos. Então, a misericórdia divina, através da reencarnação, de uma nova existência e através de um olvido temporário, mas não absoluto, como já vamos ver, nós acabamos como se estivéssemos aqui pela primeira vez. Uma nova oportunidade. Só que, como não estamos aqui pela primeira vez, há algo que nos acompanha. E o que é esse algo que nos acompanha? Vamos ver o que é que nos diz Chico Xavier. Chico Xavier diz-nos que o esquecimento do passado, na realidade, é um entorpecimento. O que fomos ontem ainda vive no que somos hoje. Esquecemos detalhes do que fizemos de nós, mas não esquecemos o essencial. Olha agora, que do nosso inconsciente interfere na nossa vida como se estivéssemos debaixo de um processo auto-obsessivo. O que é que isto quer dizer? Pegando há pouco, que assim, en passant, a doutora Júlia falou que nós estamos com 95% de inconsciente para 5% de consciência. Então agora tragam isto para aqui e nós vamos ver como é que a doutrina espírita nos ajuda a explicar aquilo que, do ponto de vista da ciência, e neste caso da psicologia, na sua vertente materialista, não consegue lá chegar. Então, esse inconsciente é precisamente aquilo que nós trazemos do nosso passado. E vem de uma forma automática. Por exemplo, tudo aquilo que nós, desde tenra idade, fazemos sem esforço, é porque já foi aprendido. Ora, a psicologia diz-nos assim, nós só podemos executar uma tarefa que tenha sido aprendida. Ora, há tantas tarefas que o ser humano, na infância, na adolescência e até mesmo como adulto, executa sem terem aprendido, nesta existência. Os casos de genialidade, como é que se explicam? Já que é preciso aprender para executar? Claro, a doutrina espírita diz, a psicologia está correta, é preciso aprender para executar, mas não necessariamente nesta existência. Já vem connosco do passado. Daí tendências, inclinações que nós temos, aptidões inatas, vêm connosco. Então, esses nossos gostos, essas situações com quais nós não lidamos bem desde a mais tenra idade, não é? Tudo isso vem aqui dentro de nós. Ou seja, nós não herdamos necessariamente dos nossos pais, a não ser a parte biológica do ponto de vista físico, caracteres físicos. Tudo o que tem a ver com o intelecto, tudo o que tem a ver com a moral. Há nos genes uma predisposição, mas quem aciona os genes, quem os põe ativos, é o espírito. Por isso é que numa família nós encontramos uma determinada doença, e embora a ciência nos diz 50% para esta doença, a nível de descendência. Sim, vem 50%. O que é certo, porém, é que aquele que vem com a doença é o espírito que, entretanto, traz consigo já essa perturbação íncito na alma, que vai plasmar no corpo físico. Porquê? Porque o corpo físico é o efeito. Tudo está na causa, que é o espírito. Então, qualquer tarefa do vosso dia-a-dia, em que muitas vezes nós olhamos para o cônjuge, para o filho, para o pai, para o amigo, e dizemos assim, mas isto é uma coisa tão fácil, tão óbvia, mas porquê é que tu não queres fazer? Então a gente muitas vezes parte do princípio que o outro ou é preguiçoso ou está a querer nos afrontar. E não é nada disso. Não tem nada a ver com isso. Aquilo que para mim já é fácil e eu faço com naturalidade é porque eu já aprendi. Tudo aquilo que para mim seja novo, nem que seja varrer um chão, requer esforço. Não há outra forma de lá chegar. Requer esforço. E dentro do esforço, requer repetição. A vida, a forma de educar é repetir, repetir. Para que é a reencarnação? Qual é o processo educativo? É repetir, repetir, repetir para fixar. É assim que nós funcionamos. Através do hábito.
Então, nós precisamos criar bons hábitos. Essa é a finalidade da educação. Só que muitas vezes o que acontece é a gente cria o hábito e depois o hábito cria-nos a nós. É uma chatice. Não é? Aí a gente fica nas mãos do hábito, digamos. Então, o que é necessário é nós realmente percebermos que a nossa mente, não sei se já repararam, pelo menos com a minha é assim, não sei se com a vossa é assim, é uma tagarela. Ela está sempre a falar. Sempre, não é? E normalmente fala coisas que a gente não gosta nada, na maior parte das vezes. Então, isso significa o quê? Como se nós estivéssemos debaixo de um processo auto-obsessivo. A nossa cabeça, vamos assim agora pôr simbolicamente, é a nossa primeira obsessora. De uma maneira geral, a gente não precisa de obsessor espiritual, não. Porque quando ele vem, como diz o Haroldo de outra dias, ele só vem soprar a brasa. Porque nós aqui dentro já fazemos tudo. Nós somos os maiores obsessores de nós próprios. Como já dizia Allan Kardec. Não raro, o homem é obsessor de si mesmo. Porquê? Através da maneira como nós pensamos. Então, isso é algo que é de cada um de nós. Está cá dentro. E nós precisamos tomar conhecimento disso. É indispensável nós aprendermos relativamente à maneira como nós funcionamos mentalmente. E agora, felizmente, as coisas estão-se a abrir. Estamos numa era em que estamos a voltar precisamente para nós. Durante séculos para o exterior. Porquê? Bom, principalmente pelas razões, inclusive, de há pouco, que a doutora Júlia mostrou, da pirâmide de Maslow, necessidades fisiológicas. Durante séculos havia que prover a componente física. Então agora nós estamos numa era, numa época, em que já temos tempo, como hoje estamos aqui, tiramos, portanto, umas horas do nosso dia de descanso para estarmos aqui, para alimentar a alma. Este é um alimento da alma. Para começarmos a pensar um pouco diferente sobre as coisas. Precisamos disto. Então hoje nós estamos com condições de vida que nos permitem si mesmarmos-nos, recolhermos, interiorizarmos e começarmos então a olhar para nós com outro olhar do que aquele que trouxemos até agora. Então, o grande dilema da existência humana é pensar sem consciência. Nós funcionamos muitas vezes como se fôssemos sonâmbulos. Nós, na maior parte das vezes, e principalmente na maioria, nós não estamos propriamente a viver a vida. Nós estamos a viver o sonho na vida. Isso é o que nos acontece. A idealização. Como nós ficamos na cabeça. Meu Deus, a gente idealiza, constrói. Faz mais filmes que Hollywood e Bollywood juntos. A gente faz filme. Bom, e qual é o problema de fazer filme? Talvez alguns não saibam, mas isto é essencial. A nossa mente não separa a realidade da imaginação. Não separa. Então, se não separa, tudo o que eu penso, eu sinto. E leva-me a agir, na maior parte das vezes. Então, isso quer dizer que eu tenho necessidade de fazer uma aprendizagem nesta área, sim, para sair deste estado de idealização, deste estado de inconsciência. E poder, então, ver as coisas como elas são. A realidade não é coletiva. A realidade é individual. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Isto quer dizer que a realidade é uma construção da nossa percepção. E se é uma construção da nossa percepção, eu posso estar a ver uma coisa e outra ao meu lado, a ver outra completamente diferente. Lembremos-nos de Jesus. Os apóstolos escandalizados
com o comportamento de Jesus face à mulher adúltera, face a Zaqueu, cobrador de impostos. Até hoje a gente fica eriçado com cobradores de impostos, não é? Bom, mas naquela altura os judeus, portanto, os apóstolos ficaram eriçados, portanto, com Jesus a tratar daquela maneira. Porquê? Precisamente por este motivo que nós estamos realmente a falar. Então, o Cristo veio nos ajudar a tomarmos consciência, a chamar-nos para a realidade, a podermos estar no aqui e no agora, porque a vida só existe e só acontece no momento agora. Lamento dizer, mas se algum de vós está a pensar em alguma tarefa doméstica para ir fazer, por mais que se preocupe com isso e pense nisso, deixe de pensar porque não vai resolver nada. Enquanto fisicamente estiver aqui, lá em casa não vai resolver nada. Mas vai gerar ansiedade, porque vai ficar pré-ocupado. Não é? E como a mente não separa a realidade da imaginação, dispara a ansiedade. Ok? Então, é fundamental nós vermos isto e levarmos à consideração que, perante esta situação, a morte auto-infligida, o suicídio, não é uma solução, é uma ilusão, é uma falsa solução. Porquê? Porque a vida continua. E a maior decepção, ou logo a primeira decepção do suicida, é realmente constatar que permanece vivo. Então isto significa que, à luz da doutrina espírita, se nós trazemos experiências do passado e que surgimos aqui de uma forma automática, isto é, a funcionar inconscientemente, muitos suicidas, ou com, digamos assim, tentativa para o suicídio, ou com uma ideação suicidária, alguns deles são espíritos que no passado já cometeram suicídio. E quando chega a uma situação difícil da vida, numa determinada faixa etária, semelhante ao que aconteceu no passado, aquilo aflora, volta novamente. E então a pessoa fica novamente confrontada com: eu mato-me ou eu enfrento a situação? Então temos aqui logo já uma variável, um fator que nos mostra porque é que determinadas pessoas são mais pretensas a pensar em suicídio face a determinadas situações da sua vida. É esta questão do passado. E quando nós estamos neste automatismo, o que significa é que a nossa vida repete-se e repete-se. Porquê? Porque se eu não consigo identificar, se eu não consigo estar num estado de maior consciência para perceber o que a minha mente está realmente a trazer-me, então eu não tenho hipótese. Fico exposto. Para poder lidar com algo, eu preciso ganhar consciência para depois ter o poder de enfrentar isso. De outra maneira, eu simplesmente sou levado pela situação. Então, como dissemos, a morte, do ponto de vista auto-infligida, não vem solucionar nada, porque é mais uma ilusão que todos nós, quando estamos nessas condições e sem o conhecimento, por exemplo, que a doutrina nos traz, acabamos por levar a esse gesto. Vejamos o que é que diz o espírito André Luiz. Como é profundo o sono espiritual da maioria de nossos irmãos na carne. Reparem que nós temos, na parte da doutrina, toda esta orientação psicológica. Claro, precisamos aqui de algumas ferramentas para conseguir retirar. Mas está cá tudo. Está aqui. Então, nós, a maioria, estamos aqui no corpo a termos um sono profundo a nível espiritual. O que é que isto quer dizer?
Bom, isto quer dizer que a maioria de nós está aparentemente acordado. Temos os olhos físicos abertos, mas a visão da alma, essa está apagada. Dorme. E quando alguém dorme, luz ou sombra é indiferente. E é neste estado que nós acabamos por tomar iniciativas, e dentro daquilo que também foi agora exposto no final pela doutora Alice, em que nós vemos precisamente esta questão do impulso, é o pensamento agido, a gente passa ao ato, porque há realmente toda essa componente impulsiva, porque falta filtro. É necessário filtro. E nós só podemos chegar a esse filtro se nós realmente adquirirmos conhecimento sobre nós próprios. Então, dizia Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, que já foi aqui referido 2 vezes, com algumas frases. Eu vou trago uma terceira. O que foi bom dizer assim, ainda bem que não falaram naquela que eu vou falar. Assim complementa. Então, Jung dizia assim, quando nós olhamos para fora, nós sonhamos, mas quando olhamos para dentro, nós despertamos. Jesus dizia, o reino dos céus está dentro de vós. Não vem com aparências exteriores. É a mesma coisa. Quando Jesus nos convidava a ir para dentro, que o reino dos céus estava aqui dentro, já agora acrescentamos, o inferno também. Está cá tudo dentro. O que é certo é que quando Ele nos convidava para ir para dentro, é esta a realidade. É a necessidade de tomarmos consciência de nós. E por isso Jung também vai aí. O grande escritor Marcel Proust, ele também escreveu uma frase profundamente psicológica. Ele diz assim, a verdadeira descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhares. Porque a vida em si só nos pede visão. Quando a gente muda o nosso olhar, tudo muda na vida. Vejam qual era a vossa realidade a respeito da vida quando tinham 6 anos, quando tinham 15 anos, quando tinham 30 anos, aqueles que somos mais velhos, com 50 anos. Então a nossa realidade expande-se à semelhança do movimento do universo. Tudo segue este movimento de expansão. E isso ocorre onde? Dentro de nós, claro. Então, essa é a verdadeira descoberta. Não é andar a descobrir aí coisas aí fora. São importantes? São, mas não é o mais importante. Porquê? Porque as coisas aí fora são consequência. O que está aqui dentro é a causa. Então, diz-nos Emmanuel que o Espiritismo, sob a luz do cristianismo, vem ao mundo para acordar-nos. Se nós estamos num sono profundo a nível espiritual, nós precisamos que alguém nos acorde. Neste caso, algo que nos acorde. A doutrina que vem restaurar o Evangelho do Cristo, em espírito e verdade, que vai tocar precisamente em nós, na nossa essência, e vem nos dizer que nós não somos esta realidade corporificada. Nós estamos nesta realidade. Mas nós não somos. E, portanto, é fundamental nós não confundirmos uma coisa com a outra. Porque quando nós confundimos, certamente que acabamos por não intervir naquilo que é essencial. E se a gente não intervém no que é essencial, como é que a gente chega à essência? Então a gente fica pela periferia, fica pela superficialidade. Então, já se falou aqui a nível das estatísticas do suicídio. Então, agora vejam. Allan Kardec escreveu isto numa mensagem que recebeu, neste caso que foram 2 médiums em estado sonambúlico, que receberam várias mensagens e nós retirámos esta parte. 1866. No livro Obras Póstumas, vejam o que Kardec diz. Neste caso não é Kardec, é os espíritos superiores a falarem. Os suicídios multiplicar-se-ão em proporções inauditas,
até entre as crianças. 1866, há 153 anos. O que é que nós vemos hoje? Desde há 45 anos para cá, o que é que diz a OMS, que há bocado vimos? Aumentou 60% o número de suicídios. Já em 1866, os espíritos nos diziam isto. Está escrito, portanto não há hipótese, não é? A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos. Ou seja, morte existencial. Que é pior, porque a outra não existe, é uma ilusão, a física. Mas a morte existencial, essa é a pior morte. Quando a gente aqui para de crescer, de aprender, bom, chega a estagnação. E muitos somos aqueles que estamos nessa condição. São os chamados imutáveis. Sofrem da síndrome da Gabriela. Sabem como é que é essa síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. É a síndrome da Gabriela. Então, nós precisamos sair daqui, não é? Porque a gente nasce assim para a gente morrer assado, vamos assim dizer. Temos que ser diferentes. Estamos aqui numa escola de aprendizagem, onde Jesus é mestre e nós somos alunos na escola da vida, que é muito mais desafiadora do que a escola convencional. Porque nesta, nós temos os eventos psicológicos e sociais para além de incluir a outra. Então, vemos que, já lá estava, que este número de suicídios iria aumentar. Então, trazemos agora Kardec a fazer esta pergunta aos espíritos, no Livro dos Espíritos, questão 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura, não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que pode assegurar o seu futuro através do presente. Exemplo, depressão. Agora, a doutora Alice falou aqui, porque, segundo as estatísticas, não é? Dentro das perturbações do humor, depressão, primeira causa, maior percentagem está precisamente nos quadros depressivos. Se nós quisermos falar numa linguagem coloquial, aqui que estamos, a gente podia dizer assim: ansiedade, excesso de futuro; depressão, falta de futuro. Se eu estou deprimido e tenho falta de futuro, se eu não tenho este conhecimento relativamente a que tudo na nossa vida passa, há tempo certo para o sofrimento, claro que para mim fica mais difícil. Muito mais difícil eu conseguir lidar com esta realidade. Agora, se eu tiver que, isto é passageiro, por muito difícil que seja, as coisas vão acontecer. Porquê? Porque não há como. Não há como. Diz o poeta, chega-se a aurora pelos caminhos da noite. A depressão é a noite da alma. Anoiteceu para aquela pessoa. Há uma noite densa, sem luar. E depois há mecanismos intrínsecos, intrapsíquicos, que são realmente muito dificultadores para gerir essa depressão. Porquê? Porque a mente, como já foi dito, então a pessoa fica numa armadilha. Qual é essa armadilha? É a pessoa, diz-nos assim tantas vezes em consulta, eu só gostaria de ver uma luz ao fundo do túnel. É a tal esperança, não é? Que aquilo realmente vai se solucionar. Claro que a luz está lá, mas porquê é que a pessoa não vê? Porque a pessoa está a projetar. A pessoa cá dentro anoiteceu. Lá fora ela só vê escuridão. Porquê? Porque nós só vemos lá fora de acordo com o que temos cá dentro. A realidade é uma construção da nossa percepção. Então eu só vejo fora o que eu tenho dentro. Não há outra hipótese. Este projetor só está a projetar estes slides que foram postos aqui no computador, não outros. É o que está cá dentro.
Eu só posso ver lá fora o que eu tenho cá dentro. Então a mente cria uma armadilha, como se essa luz não existisse. E porquê? É o medo. E o medo é o adversário invisível da criatura humana por excelência. Porquê? Porque está associado à inexperiência, à ignorância. Então, nós, verdadeiramente, quando projetamos algum medo para o futuro, nós não estamos a ver um medo no futuro. O futuro não existe. Então, quando eu digo, eu tenho medo que me venha a acontecer algo X, Y ou Z, significa que, do ponto de vista psicológico, a pessoa já está a viver esse medo agora. Agora. Então, quando alguém diz, eu tenho medo de ficar sozinha e por isso mesmo não sai desta relação, a pessoa já está sozinha na relação. O outro está lá, mas é como não se estivesse. E por isso é que ela tem medo de ficar sozinha. Então nós não podemos projetar nada que não exista cá dentro. Tudo está cá dentro. Então, o Espiritismo vem realmente nos mostrar esta realidade de forma a que nós comecemos a pensar esta nossa dimensão espiritual, para não ficarmos aqui completamente iludidos pela materialidade, que está numa transformação permanente. O que está cá dentro é permanente. Cá fora, impermanente. Cá dentro é permanente. Então, a coisa mais importante para o ser humano é precisamente a coisa da alma. É isso que é necessário. Quando se fala em espiritualidade, como há pouco estávamos a dizer, a palavra vem de espírito, fonte, origem. Quando nós queremos, por exemplo, estar aqui a analisar um texto, o que é que a gente faz? Projeta o que é que o autor escreveu e depois fazemos uma interpretação do texto. É o espírito da letra. É a gente ir à fonte, ir à causa. Na música, na pintura, em qualquer situação da nossa vida. Então, espiritualidade não é uma crença, que muitos pensam que é uma crença. É um estado de consciência. Há muitas criaturas que acreditam em Deus, seguem Jesus, estão dentro da doutrina espírita, mas têm muito pouca espiritualidade ou nenhuma. Porque é um estado de consciência. Não é uma crença. Então isso significa que lá fora, mesmo naquelas pessoas que não seguem esta parte do ponto de vista espiritual, para além da matéria, são mais espiritualizados do que muitos de nós. Porque estão noutro nível de consciência. Veem aquilo que a gente ainda não vê. Tal como Jesus, que via na mulher adúltera, no Zaqueu, etc., aquilo que os discípulos não conseguiam ver. No fundo, a vida que nos pede esta visão é a arte de ver para além das aparências. Nós não somos criaturas pentasensoriais. Nós somos criaturas multissensoriais. E cada vez mais os estudos na área científica vão nessa direção. Tudo está a ir nessa direção. Então nós precisamos de tirar este paradigma materialista. Nós sabemos cada vez mais sobre o mundo em que nós estamos e continuamos estrangeiros no país de nós próprios. Temos cada vez mais bem-estar físico, máquinas para nos poder libertar de esforço. E estamos cada vez mais doentes. Porque nós não estamos connosco. Porque nós não nos conhecemos. Então, se for demonstrada a imortalidade, como a doutrina espírita nos fala, de uma maneira clara e racional, como encontramos na doutrina espírita, o que é que acontece? Bom, o suicídio perde a sua razão de ser. Porque o suicida, como aqui já foi dito mais que uma vez, quer matar a dor. Então ele pensa dentro de um paradigma, de um modelo materialista, ele pensa assim, porque é que eu hei de continuar a sofrer se a vida logo vai terminar e eu vou ficar no pó? Vou deixar de existir. Não vale a pena adiar isto, não vou ser masoquista. Eu termino já com isto.
Então é fundamental passar esta mensagem de que nós somos espíritos, inteligências, que estamos num corpo físico. O carro, o veículo que anda aí na rua, ele não anda sozinho. Tem que ter alguém inteligente a orientá-lo. Então o nosso corpo físico pode ser simbolicamente um veículo orgânico cujo condutor é a alma, é o espírito, é o ser inteligente. É ele que animaliza, é ele que intelectualiza, é ele que anima esse corpo. Então, retirar este paradigma materialista é fundamental. Fundamental. Senão nós continuamos na rodinha. Com mais aqui algumas coisinhas, mas na rodinha. Como um hamster. Estão a ver os hamsters na rodinha? Não saem de lá. Então, deixem só ver aqui uma coisa. Há aqui algo também que seria bom acrescentar. Nós baseamos muito dentro do materialismo. Porque é que o materialismo ainda tem a força que tem? Porque vem muito da parte sensorial dos nossos 5 sentidos. Ainda hoje, há muitas pessoas que me dizem assim: eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu preciso ver para acreditar. Vem a física quântica hoje e diz-nos o oposto. Para ver é preciso crer. Ou seja, primeiro eu tenho que acreditar, para depois ver. E quando a física quântica vai ao subatómico, quando entra nas subpartículas do átomo, nós já estamos aqui a desmaterializar a matéria. Estamos a entrar na dimensão do espírito. E as coisas começam-se a mostrar diferentes. Então, os nossos 5 sentidos levam-nos aos equívocos constantes, porque nós pensamos que aquilo que os meus olhos físicos estão a ver, os meus ouvidos estão a ouvir, o que eu apalpo, é a realidade. O que eu não vejo, o que eu não apalpo, não existe. Pois bem, é precisamente o oposto. Nós temos que inverter isto. O invisível é causa. O visível é o efeito. Em tudo na nossa vida. Não é só aquilo que o Espiritismo nos diz em relação à existência do Espírito. Em tudo. Veja-se, por exemplo, numa visão materialista. O meu corpo físico, que é visível, palpável, ele é constituído por trilhões de células que são invisíveis. Todos estes equipamentos, tudo aquilo que existe aqui à minha volta, que é visível, que é palpável, só existe e é palpável porque existem átomos que os sustentam e que nos são invisíveis. Tudo aquilo que o homem materializa, tudo aquilo que o homem cria, que é visível, teve origem no invisível, no pensamento. Então, a gente pode concluir que o invisível é onde nós podemos confiar mais, porque é lá que estão as causas. É no invisível. E quando nós começamos a retirar esta dimensão do ponto de vista orgânico, sensorial, alarga-se-nos a nossa visão espiritual. A gente começa a transcender. Deixa de estar numa visão redutora, limitada, para ir para algo ilimitado. É tudo o que começa, é no invisível. Veja-se a questão da fé. Quantas pessoas dizem, que é importantíssima em relação à questão do suicídio, como eu gostaria de ter fé, mas eu não tenho. Claro que todos temos. Não há ninguém que não tenha 100% fé. E a fé é algo, portanto, invisível. Mas temos. No nosso cotidiano era impossível o ser humano viver sem fé. Diariamente, eu entro num transporte público, não conheço um motorista de lado nenhum. Eu tenho que confiar. Tenho que confiar. Eu tenho que confiar que o meu estômago vai ingerir um alimento e vai ser capaz de o decompor. Eu nem fico a pensar, será que os sucos gástricos do meu estômago vão realmente decompor isto? Não, eu confio. Eu confio nos meus implementos cerebrais, de tal maneira
que é o meu cérebro, é o grande desconhecido ainda do homem. No entanto, permite-nos realizar coisas incríveis e eu confio no seu funcionamento. Como é que ele foi elaborado? Pois estamos a descobrir, não é? Mas o que é certo é que funciona. Será que eu à noite vou avaliar se a minha cama tem resistência para suportar o meu corpo? Eu confio, atiro-me para cima dela. É ou não é? Eu entro num restaurante e digo assim, olha, quero este prato. Eu estou lá na cozinha a verificar se o cozinheiro vai fazer o prato com os elementos, com os ingredientes saudáveis e de forma higiênica. Não estou. Eu tenho que confiar. Senão não como no restaurante. Não é? Então a nossa vida assenta na fé, na confiança. Nós é que não pensamos nisto. Então esta componente do invisível é algo que nos está a desafiar, mas que está aí a ciência, nomeadamente a física quântica, a nos levar para esse universo, ou seja, para dentro de nós. Ainda Allan Kardec, então pergunta nesta questão 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Resposta, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Toda a nossa vida é regida por leis naturais. Os cientistas estão a estudar. O cientista que está na astronomia, voltando o telescópio para o espaço, aquele que está na física quântica, nos infinitamente pequenos, estão a estudar as leis de Deus. Ambos estão numa realidade espiritualizada, como aquela que nós estamos quando estamos a adorar a Deus através da prece, da contemplação, etc. É a mesma coisa. E Allan Kardec teve essa característica que coloca logo no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela época, 1864, quando o livro foi publicado, a aliança entre a ciência e a religião. Para mostrar que ambas se complementam porque têm a mesma origem. Vem da mesma fonte, que é Deus. Então, neste aspecto, isto quer dizer que nós não temos o direito de dispor da nossa vida neste sentido, porque nós não somos os autores da mesma. Não somos. Todavia, nós acreditamos que somos e dizemos, o meu corpo. Mas quando chega a altura da morte, ele fica cá. Onde é que está o meu? Não é nada meu. Isto é tudo uma ilusão. Como quando a gente diz a minha mulher, o meu marido, os meus filhos, não é? Tudo isto é ilusão. A gente não tem nada disto. A gente usufrui isto temporariamente. Já agora, para alguns, casamento não é monopólio, é usufruto. Ok? É isso que existe. Ninguém nos pertence, nós só temos uma única coisa, verdadeiramente, nós próprios, para podermos trabalhar a nossa dimensão e crescermos. É a única coisa que nós temos, verdadeiramente, somos nós. Não temos mais nada. Só usufruímos. Essa é a grande realidade. Mas quando nós estamos na ilusão da posse, do ter, e quem é que promove isso? Um modelo materialista. De tal forma que hoje nós poderíamos dizer, parafraseando Descartes, eu consumo, logo existo. Há pouco falou ali a doutora Alice relativamente à questão da invisibilidade. Invisibilidade social é uma realidade isto hoje em dia. Então, se eu tenho coisas, eu sou visível e valorizado para a sociedade. Mas se eu não as tenho, eu passo invisível. Porquê? Porque os padrões da sociedade é precisamente ter, é a posse. E o que é que acontece com a posse? Muitas vezes torna-se possuidora de quem a possui. Porque falta o ser. Antes de ter, ser. Nós estamos com a ordem dos fatores trocada. E na ordem da vida não há propriedade comutativa. Não dá. É um e depois o outro.
Então, na ordem da vida, nós queremos primeiro ter e depois queremos ser. Ora, como nós não somos, quando a gente tem, a gente não sabe lidar com aquilo. Não sabemos, somos crianças, não é? Então, o que acontece é, Deus governa-nos a todos nós através das suas leis naturais. E onde é que está a lei? Onde é que Deus escreveu a sua lei? Na consciência da criatura humana, disseram os espíritos a Allan Kardec. Quando este perguntou, onde está a lei de Deus escrita? E os espíritos disseram, na consciência. O que é que a gente vê aí fora? Se formos para o catolicismo, o que é que nos dizem? A lei de Deus está na Bíblia. Se formos para o judaísmo, a lei de Deus está na Torá. Se formos para o islamismo, a lei de Deus está no Alcorão. Vimos para o espiritismo e a lei de Deus está onde? Na consciência. Está cá dentro de nós. É aqui. Então, tudo o que Deus faz para nós, faz através de nós. Se eu opto por ficar aqui, eu fico aqui. Deus fica comigo. Se eu opto ir para ali, Deus vai comigo. Então, se Ele me deu a liberdade de escolha e a inteligência, é para que eu seja responsável pela forma como eu utilizo essas ferramentas. Então, eu tenho direito, no sentido de há uma legitimidade de uma escolha que eu faça em algumas condições para pôr ponto final ao meu sofrimento físico. Mas a doutrina espírita mostra-nos que depois há consequências. As coisas depois prosseguem. E porque as pessoas aqui não percebem, é que dizem, Deus não é justo. Onde é que Ele está que permite tudo isto? É a falta de conhecimento, é a ignorância a falar. E como todos nós sabemos, a ignorância é muito atrevida. Não há ninguém tão certo quanto alguém tão iludido. E se nós estamos a funcionar, na maior parte, nesse sono profundo a nível espiritual, de forma inconsciente, aí estamos nós. Então, o que é que nos diz aqui André Luiz? A ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. E a ignorância é a mãe das misérias, das fraquezas e dos crimes. Então, aquilo que a gente chama de mal, a gente pode substituir por ignorância. É ignorância. E é por isso que a doutrina espírita está connosco. Jesus veio primeiro há 2000 anos. Fazer o quê? Renovar-nos a vida mental. Pôr-nos a pensar de outra maneira. E por isso ele diz, amai o vosso inimigo. É pensar fora da caixa. Até hoje ainda muitos acham que isto não é possível. Mas a ciência hoje mostra que se a gente não perdoa, a gente vai adoecer. É só uma questão de tempo. Porque fica ali uma mágoa, fica um ressentimento, fica uma emoção ali estagnada e tudo o que para é sinónimo de morte, de perturbação. Veja-se o que é o sangue quando para, veja-se quando a água está estagnada, não há hipótese. Então é ignorância. Por isso é que a doutrina espírita também é conhecida como a doutrina do livro. Para que é que a gente precisa de tanto livro? Chico Xavier veio à Terra, a sua reencarnação foi tão somente para um mandato mediúnico do livro. E hoje estão publicados mais de 500 livros através deste homem. Para que tanto livro? Hello! É para lermos. Porque se tudo começa na mente, enquanto eu não começar a pensar de uma maneira diferente, eu não ajo de maneira diferente. Então eu preciso ler, de preferência estudar. E por isso é que nas casas espíritas nós temos grupos de estudo aberto a todos, onde se mistura pessoas com mais conhecimento, formações académicas, com menos conhecimento. Para quê? Para partilhar. Tal como Jesus veio para o povo e a doutrina espírita também. Não há elitismos. Há realmente aqui partilha. Cada um dando aquilo que já adquiriu. E todos nós entre ajudando-nos. Por isso é que é tão importante a questão do estudo
e da leitura na casa espírita e fora da casa espírita. Claro que nós não estamos a advogar que só os livros espíritas é que devam ser lidos. Atenção, não confundamos. Fora da doutrina espírita, há livros escritos belíssimos, que são autênticos missionários que Jesus colocou aqui na Terra para nos ajudar a libertar. Não é só dentro do movimento espírita, atenção. Não vamos, portanto, ser fundamentalistas. Agora que nós temos dentro da doutrina um manancial de conhecimento extraordinário, que faz uma ponte entre a ciência e a religião, isso nós temos. Para quê? Para nos ajudar a libertar a consciência. Porque nós estamos livres por fora, vivemos num Estado democrático, mas nós estamos presos cá dentro. Estamos presos nos nossos pensamentos intrusivos, automáticos, perturbadores, das nossas emoções que não sabemos dominar. Somos dominados, na maior parte das vezes, por elas. E isto porquê? Precisamente porque nos desconhecemos. Ora, se a causa está aqui toda em nós, tudo começa e tudo termina em nós. Diz-nos o Espírito de Emmanuel. A mente é a casa do Espírito. Então, aqueles que pensamos que vivemos, como por exemplo eu, na capital, vocês aqui em Braga, por exemplo, ou que vivemos uns na cidade e outros que vivem no campo, tudo isto é relativo. Porque onde o ser humano verdadeiramente vive, habita, é dentro de si. Onde tudo acontece, é dentro de nós. Lá fora, é um reflexo, é uma consequência, é uma projeção. Então, se eu quero mudar alguma coisa na minha vida lá fora, eu tenho que fazer primeiro cá dentro. E daí a proposta do autoconhecimento, que nós temos dentro do Livro dos Espíritos, na questão 919. Allan Kardec a questionar os benfeitores da humanidade. Qual o meio prático mais eficaz para nós podermos melhorar nesta vida e resistirmos à tentação do mal? Reparem a colocação do codificador. Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então este é o nosso desafio. Porquê? Porque a razão da vida é lidar connosco. Viver é a conquista diária de nós próprios. Nós somos o maior desafio, como dizia Nietzsche. O grande desafio do homem é o próprio homem. Então, nós estamos aqui não para resolver o problema de ninguém, mas para resolver o nosso problema. É como fica a questão do suicídio. Ajudar. Ajudar não é resolver, não é suportar. E nós muitas vezes confundimos isto. A começar logo dentro da família. A gente quer salvar tudo e todos. E enquanto estamos na busca de querer salvar os outros, afundamos nós. Somos os salvadores não salvados. Não é? Porquê? Porque isto é tudo uma ilusão da nossa cabeça. É uma ilusão. E a gente precisa começar aos poucos a sair desta ilusão. Porquê é que as pessoas dizem assim? Na minha vida só tenho tido desilusões. Explicação disto. Na sua vida, essa pessoa só tem tido ilusões. Porque só se desilude quem se ilude. Não há hipótese. Não existe outra alternativa. Então a gente desilude-se porque se ilude. Não é a desilusão que causa o sofrimento. É a ilusão. E nós sofremos porque não queremos ser realistas. Temos muita resistência a sermos realistas. Nós adoramos ser idealistas. Ficamos na cabeça a idealizar o nosso cônjuge, o nosso filho, o nosso amigo, o responsável da casa espírita. A gente idealiza. E quando o outro tem o comportamento tão natural e espontâneo que lhe é próprio, a gente tem um choque e diz-me: aquela pessoa desiludiu-me. Que bom que se desiludiu. É uma ilusão a menos. Quando bem utilizada. É óbvio, não é? Então nós estamos cá precisamente para sairmos deste estado ilusório. Estamos cá para sair destas ilusões e virmos para a realidade.
momento, aqui e agora. Então, para terminarmos, nós diríamos que já foi aqui logo na abertura lido pelo Rodolfo, aquela passagem belíssima do Espírito Maria Dolores, aqueles versos sobre Judas. O que quer dizer que no Evangelho nós encontramos também a temática do suicídio. E por isso é que o Rodolfo certamente trouxe esta mensagem no início. E nós trazemos aqui um livro de Chico Xavier, Estante da Vida, O Anjo Solitário, é o capítulo. E só vou ler um pouquinho para não nos aborrecer. Mas o que nós vamos ver aqui é que Jesus, até à última hora, sempre solícito, amoroso e atento com todos nós. Porque Ele nos disse que nenhuma das ovelhas que o Pai lhe entregara se perderia. Então vamos para a altura do Calvário, rapidamente. Enquanto o Mestre agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas em grupos extensos desceram sobre o Calvário doloroso. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam em bandos a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Então vieram os anjos da ternura, os portadores da consolação, os embaixadores da harmonia, os emissários da beleza, os distribuidores da justiça, os doadores de carinho, os enviados da luz. Trabalhavam os mensageiros do céu em torno do sublime condutor dos homens, aliviando e exaltando, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição. Quando um anjo, aureolado, de intraduzível esplendor, apareceu solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores, e abeirando-se do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observara em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre antes de tudo. E em êxtase, elevou-se do sol em que pousara aos braços do madeira afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado com inexcedível carinho e colocou por um instante o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade, que é a expressão do amor, o amor com pernas, com braços, enfim, é essa realmente a sua expressão. Então nós acabamos por constatar que o nível de consciência do ser humano no estado atual, em maioria, é baixo, inconsciente. Há muita ignorância sobre nós mesmos. E enquanto isto existir, a dor e o sofrimento estarão na nossa vida como mecanismos naturais para nos ajudar a despertar. Como é que a gente faz aprendizagens e amplia a percepção, a consciência? Através do contraste. São os opostos que nos ajudam a lá chegar. Por isso é que há tanto contraste na Terra. Alguém lança fogo de artifício ao meio-dia? Não, porque não se vê as cores. Precisamos do contraste. Precisamos da escuridão para destacar as cores. A gente só dá valor ao dia pela noite. A gente só dá mais valor à saúde
quando vem a doença. E assim sucessivamente. É o contraste. A gente precisa desse contraste para podermos ampliar a nossa consciência e percebermos o que é que nos é pedido. Por isso, aqueles que hoje, ontem ou amanhã já cometeram, estejam a cometer ou venham a cometer o ato suicidário, fazem-no porque estão num nível de maior inconsciência, de ignorância a respeito de si mesmos e da própria vida, nomeadamente das leis que nos regem a mesma e que estão dentro da nossa própria consciência. Então, as dificuldades que nós passamos na vida não é aquilo que muitas pessoas classificam como castigo ou punição de Deus. Porque Deus, sendo amor, Ele educa, não castiga nem pune. Deus é de tal forma justo que Ele deixa para nós a tarefa do julgamento. Aqui dentro somos nós que fazemos tudo. Nos premiamos ou nos punimos. Somos nós connosco mesmos. Então Jesus disse-nos: vinde a mim, vós outros que estáis cansados e sofridos, e eu vos aliviarei. Nós precisamos buscar o Mestre da escola da vida, dentro da mensagem de amor e da nossa realidade espiritual, da nossa essência. E ele termina dizendo precisamente isto: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ter vida em abundância, por tudo o que já falámos, não é ter coisas materiais em abundância. A vida é a nossa realidade interna, porque nós somos a vida. Então, Ele veio para termos vida em abundância a partir do momento que a gente esteja connosco, vá na nossa direção, porque é aqui dentro que Deus está. Muita paz e muito obrigado.